O mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque é a maior causa. É a causa de Cristo na cruz do Calvário. Deus, Ele é o maior ser. Ele amou o maior sentimento, o mundo, a maior comunidade, que deu o maior ato, seu Filho, a maior dádiva, para que todo, o maior número, que nele, Jesus Cristo, a maior atração, crê, a maior fé, não pereça, a maior salvação, mas tenha a maior possessão, a vida eterna, a maior glória. Quando essa sociedade se curvar ao amor de Cristo, as coisas vão mudar. Quando essa sociedade se curvar a Cristo, e Jesus entrar no coração dessa sociedade, doutor, pararemos de ter tantas tragédias, dores que vezes e vezes nos faz chorar. O dia que essa sociedade se curvar a Cristo Jesus, senhores, tenham certeza, a nossa sociedade estará bem melhor. No caso aqui, em Belo, foi imputado ao Carlos um homicídio que de fato ele não fez. Um homicídio que de fato ele não praticou, e o doutor promotor brilhantemente concordou e pediu também a absolvição dele. Então é nesse sentido que eu quero reforçar a nossa linha. Ele estava lá? Estava no veículo. Como eu perguntei para ele no interrogatório, eu disse: Carlos, o veículo estava de frente para cá ou de frente para o local da briga? Ele disse: o veículo estava de frente para lá. Portanto, ele estava sentado dentro do veículo, de costa para o ocorrido, que foi rápido, foi muito rápido, como foi aqui brilhantemente falado pela defensora, do doutor promotor, e que ele, em momento algum, imaginou do que teria acontecido. Então veja, embora o delegado entendeu que ele também fazia parte da conduta criminosa, mas o doutor promotor assim já afastou, e essa é a nossa linha com os senhores jurados. O Carlos, ele jamais teve a intenção de matar, em momento algum. Ele não desceu do carro, ele não praticou o núcleo do tipo matar alguém, e nem ele praticou a conduta periférica do crime, que foi assessorar de alguma forma. Veja, ele não foi com o carro ali, como foi falado aqui, não houve o liame subjetivo, eu vou dirigir o carro para alguém fazer alguma coisa. Não, eles estavam de passagem. Então não houve esse liame subjetivo. E depois, ele não deu fuga a alguém. Não, ele continuou dirigindo. Tanto que ele foi ficar sabendo do ocorrido 1h30, 2 horas da manhã, muito tempo depois. Então aqui resta afastado plenamente o artigo 29 do Código Penal, que ele não concorreu nem como autor e nem como partícipe. Não houve testemunha aqui ocular. A doutora muito bem falou aqui que as poucas testemunhas que não vieram aqui depor, ouviu dizer, ouviu falar, me disseram. Eu acho que todos vocês já brincaram naquela brincadeira de telefone sem fio, né? Um falava no ouvido do outro paralelepípedo, ia falando, chegava lá, saiu do negócio totalmente estrambólico. Então foi isso que estava acontecendo ali. Então o Carlos, ele estava no local errado. Eu nem digo que era um local errado. Ele estava no local certo, na hora certa, mas que aconteceu um fato errado. Total meio alheio à sua vontade, e que por conta disso tem trazido violentos de sabor para a vida dele desde aquele dia. Então, senhores, o nosso desejo, na hora que lhe forem perguntados pelo juízo,
dos quesitos, será feita a seguinte pergunta. No dia 25 de dezembro, por volta das 17 horas, o Carlos foi atingido com golpes de faca? Foi. Isso aí não se discute. É o que a doutora defensora e o doutor promotor concordam. Então será feita a seguinte pergunta em relação ao Carlos. O acusado Carlos concorreu para o crime porque conduziu o veículo até o local para onde a vítima estava e ter dado apoio ou suporte para que a terceira pessoa executasse o homicídio, além de dar fuga posteriormente? Não. Ele não praticou nem a conduta primária, que é matar, e muito menos a conduta acessória, que foi dar fuga. Veja que foi um ato inesperado, ele não tinha noção do que aconteceu e jamais contribuiu. Então, quando lhe for feita essa segunda pergunta, é o nosso desejo para que os senhores julguem, segundo a guia de vossos corações, que optem pelo não. Então será feita então a terceira pergunta. O jurado absolve o acusado Carlos Alberto Mariano da Silva? Sim, nós o absolvemos por negativa de autoria. Com essa tese que o doutor promotor, correto? Pediu. Também a ele foi imputado 2 qualificadoras, motivo fútil e recurso que edificou a defesa da vítima. Naturalmente, se os senhores o absolverem, essas 2 qualificadoras não lhe serão ainda mais perguntadas. Então, o Carlos, como eu disse, ele não fez parte desta ação. Ele, posso dizer que ele foi uma vítima também de toda essa circunstância, e por isso a defesa vem aqui pedir a absolvição dele, para que ele volte para casa. Ele já teve um passado de erros, mas vai acertar, né? Perdão, a dignidade de voltar a uma vida social coerente, é o creio que é o seu desejo. Mas hoje nós julgamos esse caso aqui, que ele simplesmente estava dirigindo o carro, houve um fato da qual ele não participou, ele não deu causa e muito menos deu fuga. Ele apenas seguiu a vida dele e por isso a defesa clama aos senhores, ao vosso coração, que o absolva por negativa de autoria. Boa tarde a todos. Certamente hoje nós vamos dormir tranquilos, felizes, sabendo nosso caráter, nosso íntimo, que nós fizemos uma boa justiça. Boa tarde, senhores. Vamos dar início à votação.